Olá, trevosos e trevosas! É hora de conhecer mais histórias sobrenaturais num tour católico que eu tô fazendo aqui na Itália. Bora comigo? Eu dei uma paradinha aqui, ó, em Lanciano. Tá tocando o sino aqui, ó. Em Lanciano, que tem um milagre eucarístico comprovado. Nos anos de 700 depois de Cristo, 700 anos depois de Cristo, em uma igreja aqui, que é essa igreja que tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Que tá aqui atrás de mim. Nessa igreja, um padre não acreditava que uma hóstia se transformaria, que era o próprio corpo de Cristo. E essa hóstia tá aqui dentro. Vamos fazer uma paradinha rápida, porque eu acho que vale a pena a gente saber da história da hóstia que se transformou em corpo e que sangrou em uma igreja aqui na Itália, em Lanciano, ou Lanciano, tá vendo? Essa igreja aqui, bora lá? Bora entrar? E esse é um dos milagres eucarísticos mais importantes da igreja católica. E tem até placa pela cidade mostrando o que aconteceu nessa igreja aí. O monge basiliano tinha uma dúvida se a hóstia realmente se transformava em corpo de Cristo durante a missa. Essa dúvida atormentava ele e dentro aí, ó, dessa igreja foi onde aconteceu o milagre. Era uma missa dominical, né, no domingo de manhã. A igreja tava cheia de gente e quem celebrou essa missa foi o monge que tava lá naquele altar lá no fundo, tá vendo? Olha que igreja linda. A dúvida se o pedaço de pão se transformava realmente em corpo ainda tava martelando ali na cabeça do monge e foi quando, no momento da consagração, o momento máximo da missa, o monge levanta a hóstia e fala as palavras: tomai e comei, este é meu corpo e meu sangue, que será entregue por vós. E para sua tamanha surpresa, a hóstia se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue bem na frente do monge. Eu tô aqui na cidade de Lanciano, na Itália, para mostrar um milagre eucarístico que aconteceu nos anos 700 depois de Cristo. A Eucaristia tá ali, velho. E tem um detalhe nessa história, não foi só o monge que viu a transformação, o milagre. Todas as pessoas que estavam presentes na missa também viram. Vamos lá ver? Olha lá, é claro que a hóstia fica protegida por um vidro, né? Mas, segundo a fé católica, foi essa hóstia que se transformou em carne humana e em sangue verdadeiro. A hóstia que se transforma em carne. Dizem que esse é um pedaço do miocárdio do coração de uma pessoa. Ou seja, seria o coração de Cristo, confirmando que a hóstia consagrada não é simplesmente um símbolo para os católicos, mas sim o próprio corpo de Cristo que se transforma no altar durante a transubstanciação. É importante dizer que algumas pesquisas científicas foram feitas nessa hóstia e nesse sangue. Em cima no ostensório está a hóstia que se transformou em corpo e embaixo o sangue coagulado. Este é o milagre eucarístico de Lanciano. E agora fiz uma paradinha onde? No Vaticano, é claro. A gente está aqui na casa, né, da Igreja Católica, onde os papas, né, ao longo da história da igreja fazem as missas, né? E nós temos várias estatuetas, os apóstolos, os papas todos em cima aqui. É o Vaticano, e tem muitas lendas aqui no Vaticano. Inclusive tem uma lenda aqui no Vaticano que é a lenda do Chronovisor, que seria uma máquina do tempo, chamado cronovisor, né, em português, uma máquina do tempo que dizem que está escondida aqui no Vaticano, que dá para ver imagens do passado através de vídeo, né? Um padre chamado Pellegrino Ernetti teria construído essa máquina e guardado aqui no Vaticano. Então, quer dizer, pode ser que nós estejamos sobre um dos lugares mais místicos do mundo, né? Do Brasil não, do mundo, e em cima de uma máquina do tempo. Você gostaria de saber de uma máquina do tempo aqui no Vaticano? Eu gostaria. E bora conhecer o Santuário de Assis, terra de São Francisco de Assis, e também de Carlo Acutis, que é o nosso foco dessa viagem. É claro que eu também quero passar na Capela de São Francisco de Assis. A guia tá me esperando. Olha, gente, que lindo. Coisa linda. Essa cidade de Assis, aqui na Itália. Estamos chegando aqui, ó, perto das 11 horas da manhã. E ali tem as plaquinhas, tá vendo?
Assis, dá pra ler ali, ó. Aqui em Assis são 11 e no Brasil são 6 horas da manhã. Tô vendo uma igreja lá, será que é aquela que é a igreja de São Francisco de Assis, onde tá o Carlo Acutis? Bora pra lá comigo. Olha lá a cidade lá, olha, gente, que coisa incrível, olha lá. E de longe a gente já consegue ver todo o Santuário de Assis. Olha ali, ó, tá vendo o tamanho do santuário da igreja de São Francisco de Assis? Pois é pra lá que a gente vai, é incrível. E de longe, tá vendo? Você vê lá em cima da montanha todo o santuário. Você tem uma panorâmica de como que é o Santuário de Assis aqui na Itália. E olha essa paisagem, que linda, né? Eu sempre gosto de gravar o caminho para vocês darem uma olhada como que é para chegar, né? Porque às vezes a gente mostra só o local, mas não mostra como é o caminho, a beleza do caminho, das estradas para chegar até ele. Olha lá, ó, a igreja de São Francisco de Assis. E é dentro desse conglomerado de igrejas e casas de Assis que tá também o padroeiro da internet, que é o Carlo Acutis. Olha lá em cima, não sei se dá pra ver lá. Olha lá, gente, olha aquilo, olha. E se eu falar pra vocês que eu já sonhei com isso? Vocês acreditam? E no meu sonho era um cemitério. Mas aqui eu tô vendo uma casa. Gente, é incrível. É incrível. E as ruínas são pequenininhas. E aí por toda a parte aqui tem as placas, né, de Assis, né? Assis em italiano. Então um dia lindíssimo aqui. É verão, Douglas, aqui? É verão italiano. Meu irmão mora aqui. Não, na verdade ele mora em Portugal. Nós viemos junto, eu, ele e a esposa dele, pra conhecer o Santuário de São Francisco de Assis. E também hoje tá Carlo Acutis. É importante, é gostoso mostrar o caminho, né, pra vocês verem como que é bonito o caminho até o santuário. Essa igreja que eu fiz uma paradinha antes de ver o Carlo Acutis é a igreja de São Damião. Olha que lindo. Foi nessa igreja, e olhando para esse crucifixo aí que você tá vendo na tela, que São Francisco de Assis recebe o chamado de Jesus para restaurar a igreja. Francisco era filho de um comerciante de tecidos, o pai dele tinha uma loja de tecidos e eles eram muito ricos. E um dia o jovem Francisco não quer mais viver essa riqueza e vai para essa igreja aí, ó, que estava em ruínas. Inclusive tem umas partes em ruínas como essa que você tá vendo nas paredes, porque essa igreja ela foi construída entre o século 8 e século 9. Então Francisco deixa tudo para trás, toda a riqueza. Ele vestia roupas caras, roupas nobres. Ele tira também essas roupas, sai de casa e vai viver nessa igreja. Quando ele chega aí, essa igreja tá em ruínas. Aí ele olha para aquele crucifixo e ele tem uma visão de Jesus que diz para ele: vai, Francisco, restaura a minha igreja, como você tá vendo, tá em ruínas. E tudo aqui é original. Dá uma olhadinha na estrutura da igreja de São Damião, como que ela é incrível. São Francisco também recebe as chagas de Cristo e passa a viver aqui. E aqui nessa igreja também está o claustro, que é o lugar onde Clara, a Virgem Clara, se recolhe do mundo oferecendo a sua virgindade ao seu único esposo celeste, Jesus Cristo. Tem um episódio muito interessante sobre os cortes de cabelo, porque Francisco corta seu cabelo e deixa uma auréola de cabelo em si mesmo, como se fosse a coroa de espinhos de Jesus. Em outro episódio, Francisco também corta os cabelos de Clara. Tudo isso para se despojar da vaidade. E quem olha esse ambiente não imagina que ele seja tão antigo, que remete aos anos de 1200. E olha isso aqui. Esse lugar é o refeitório de Santa Clara. É incrível imaginar que uma santa da Igreja Católica se alimentou por aqui. Porém, Clara fazia jejuns rigorosíssimos, passava até 3 dias da semana sem comer. Na parede, a mensagem: silêncio. E aqui a parte externa da igreja de São Damião, que é a igreja que estava em ruínas e foi o refúgio, o primeiro refúgio de São Francisco de Assis. É incrível estar neste lugar. Esse aqui é o mapa de Assis, tá? Onde a gente tá. É uma das primeiras coisas que a gente vê. A gente tá aqui, Sandra? Sim, exatamente. Então aqui no 23 está o Carlo Acutis, onde a gente vai passar agora. São Francisco tá aqui no número 1. Olha o tamanho de São Francisco. O Carlo Acutis fica no... É Santa
Maria Maggiore. Maria Maggiore. 23 é onde descansa o corpo de Carlo Acutis. Vamos lá ver. Aqui é como uma vila, sabe, em Assis. Então tem casas, tem hotéis, tem pessoas que moram aqui e tem as igrejas, né? A do Carlo Acutis fica ali embaixo, a de São Francisco de Assis fica lá para o outro lado, a de Santa Clara também, né? Que teve uma grande importância ali na história e na vida de fé junto com São Francisco de Assis. Então, se você reparar, ó, é uma vila, tá vendo? É uma vilinha italiana aqui em Assis. Ó, dá uma olhada pra cá, as casinhas, tá vendo? Ó, por cima de mim. Que incrível, tudo de pedra. Incrível, incrível, incrível. E esse é o santuário de São Francisco de Assis. Só que tem uma questão aqui dentro desse santuário. É proibido, expressamente proibido, gravar qualquer coisa dentro dele. Tanto que na entrada tem uma placa proibindo foto e vídeo. E aqui atrás de mim, em Assis, na Itália, está a igreja, a catedral, o santuário de São Francisco de Assis. Só que tem um pequeno detalhe: de todas as outras igrejas, de todos os outros santuários aqui em Assis, esse foi o único que há uma restrição expressa para não gravar nada, não tirar foto, não gravar nenhum vídeo dentro do santuário. E lá dentro também está a sepultura de São Francisco de Assis e também a roupa, que é chamada de saiol, a roupa que São Francisco usava enquanto vivia. Não é incrível? Dá uma olhada. Pena que não pode gravar, né? E lá em cima a gente vê a igreja de Santa Clara. Tá vendo ali, ó? Ali é a igreja de Santa Clara, que teve seus cabelos cortados por São Francisco de Assis em um despojamento, né? Contra a vaidade, as belezas do corpo. Olha o tamanho da igreja. E ela tem um tom rosado lindo. Não sei se dá pra ver. Coisa linda, tá vendo? Aqui em Assis também, na Itália. E olha isso aqui que incrível, tá vendo aquela portinhola, aquela portinha bem antiga ali no meio da tela? Essa daí, ó, tá vendo? Pois é, essa porta é a porta original da casa que um dia foi a casa de São Francisco de Assis. E ali embaixo, tá vendo que é uma galeria ali embaixo? Pois é, ali embaixo é onde funcionava uma parte da loja do pai de São Francisco de Assis. Aí do lado tem um presépio, não sei se dá pra ver, deixa eu tentar virar aqui, ó. O presépio aqui do lado e ali em cima a porta. O presépio também é obra de São Francisco de Assis. Ele que institui o presépio. E essa porta me chamou muito a atenção por causa disso. Ela fica mais ali no alto para ter uma dificuldade de acesso, para as pessoas não ficarem encostando nela, porque ó, dá para ver que ela já tá bem deteriorada, mas essa porta foi a porta oficial da casa de São Francisco de Assis. É importante dizer que a casa dele não era nesse local, mas a porta está aí. Aí embaixo era a loja do pai dele, porque o pai dele tinha uma loja de tecidos, eles eram muito ricos e São Francisco deixa tudo para trás para viver a pobreza, para se aproximar de Deus. E ó, olha que interessante isso aqui, são souvenirs, né? Presentes que você pode comprar para levar de lembrança para você. E tem muita coisa do Carlo Acutis, tá vendo? Ó, então a gente tem ali, ó, vamos dar um zoom. A gente tem ali santinhos, a gente tem bonecos do Carlo Acutis, tá vendo aqui, ó? A gente tem quadros do Carlo Acutis, tá vendo? A venda, incrível. Terços também, ó. Livrinhos, livretinhos, ó os terços. Consegue ver? Ó, 3 euros. Rosario Profundaxis. E a gente vai comprar algumas coisas aqui pra levar pro Brasil, obviamente. E tá chegando a hora de ver o corpo de Carlo Acutis, mas antes eu queria mostrar pra vocês o que está nessa igreja, que tá numa parte alta de Assis, da Basílica de São Francisco. Dá uma olhada nisso aqui, ó, no caminho pro altar. O chão é vazado com vidro, você consegue ver lá embaixo algumas pedras. E essa basílica é a Basílica de São Francisco, só que é uma parte mais pra cima. Tá vendo o altar lá? E aqui do lado esquerdo ali, olha, naquela parte mais amarelada ali, está o que os católicos chamam de relíquia. Tá vendo a foto do Carlo Acutis? Pois é, nesse objeto aí, ó, aqui tá o coração de Carlo Acutis. Sim, o órgão do adolescente de 15 anos, falecido em 2006, está dentro
desse sacrário. Claro que a gente olhando assim não é tão nítido, mas você consegue ver o formato do coração. E sim, é o coração real de Carlo Acutis. Olha a foto dele ali do lado. O Carlo Acutis é um jovem italiano que amava demais São Francisco, a história de São Francisco. E ele nasceu em 3 de maio de 1991. Só que ele nasceu em Londres, porque a família dele era de lá e viveu grande parte da vida em Milão, na Itália. Mas antes de falecer, ele disse que queria descansar aqui em Assis. E assim foi feito. E não tem como a gente visitar o corpo de Carlo Acutis sem visitar o coração dele, que tá aí na minha frente, ó. Durante sua vida, ele fez sites falando da fé católica e de milagres eucarísticos. Em 2006, ele morre em decorrência de uma leucemia. Faleceu com 15 anos de idade e foi sepultado no cemitério de Assis. O corpo de Carlo Acutis fica sepultado durante 13 anos e quando foi ser exumado, no ano de 2019, o seu corpo está em perfeito estado, mas atenção, algumas partes do rosto tinham se decomposto sim, mas grande parte do seu corpo estava em bom estado. Então, seu corpo foi preparado pela Igreja Católica para ser exposto. E a gente chega aqui agora ao santuário chamado de Santa Maria Maggiore, que é o Santuário della Espoliazione, ou expoliação em português. É um momento de muita emoção para mim também. E sim, eu me emocionei de verdade nesse momento. É muito forte entrar no Santuário de Carlo Acutis. Vamos lá? Eu não queria chorar, mas é forte. Durante muito tempo eu contei a história de Carlo Acutis lá do Brasil, de longe. Embora eu não siga mais a fé católica, é um misto de sentimentos ver um adolescente de 15 anos que faleceu tão novo sendo exposto dentro de uma igreja. Então acho que por contar a história dele tantas vezes, estar aqui agora pessoalmente me levou às lágrimas antes de entrar em seu santuário. E nesse momento eu estava bem perto do corpo de Carlo Acutis. Eu ainda não vi. Aqui tá o corpo dele, tá ali, ó. E é muito emocionante pra gente. E finalmente chegamos a onde está Carlo Acutis. Aí está o corpo considerado incorrupto de Carlo Acutis. O rosto foi refeito e está com uma máscara de silicone. As roupas, o moletom, a calça jeans e o tênis de marca demonstram uma nova santidade, uma santidade para a juventude. 2 milagres atribuídos a Carlo Acutis já foram aceitos pela Igreja Católica. Um em Costa Rica e outro no Brasil. Uma criança de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, se cura de um câncer no pâncreas após o seu avô pedir a intercessão de Carlo Acutis. E finalmente eu tô aqui em Assis para ver Carlo Acutis, o jovem de 15 anos falecido em 2006. Ele tá aqui, ó. Dá uma olhada. Com as roupas todas de jovem, com o moletom. O rosto dele é de silicone. O corpo foi todo restaurado, mas é o corpo real de Carlo Acutis. E aqui tem uma frase dele, ó, que ele costumava dizer em vida: "Non io ma Dio", não eu, mas Deus. A família de Carlo Acutis é uma família muito rica e eles têm uma casa em Assis onde eles vinham passar férias, finais de semana, e Carlo Acutis sempre vinha com eles. Admirador de São Francisco de Assis, Carlo Acutis dizia e repetia que queria descansar aqui em Assis. E com o corpo considerado incorrupto pela Igreja Católica, seu corpo foi preparado e agora ele faz parte dos santos da igreja. E ele vai ser o primeiro santo millennial, que são pessoas nascidas entre os anos de 1981 até 1996. Se estivesse vivo, Carlo Acutis teria 23 anos atualmente. E como ele fazia sites enquanto era vivo, e esses sites falavam da Igreja Católica, da fé, dos milagres da Eucaristia pelo mundo, a ideia da igreja com o reconhecimento dos 2 milagres é transformar o Carlo Acutis numa espécie de padroeiro da internet, ou também o que muita gente diz, influenciador de Deus. Geralmente as pessoas vêm e colocam a mão aqui para pedir alguma graça para Carlo Acutis. E tem cartas também, ó, cartas, brinquedos. E a data de nascimento, 1991.
falecimento em 2006. Ainda não há uma data exata para a canonização de Carlo Acutis, mas é muito provável que aconteça no próximo ano, em 2025. Já que essas ilustrações que você está vendo aí, que estão acima do túmulo dele, já são ilustrações que demonstram Carlo Acutis já entre as divindades, ou seja, um santo católico. Mas enquanto ainda não é canonizado, Carlo Acutis é beato. Para se tornar beato precisa de um milagre comprovado. Para ser canonizado, virar santo, precisa de 2 milagres. E mesmo com os 2 milagres já comprovados, agora é só esperar a data da canonização. Inclusive aqui, ó, é uma sepultura antiga que não está ligada a Carlo Acutis, mas os fiéis que vêm ao santuário deixam fotos, cartas com pedidos, pois na crença dos católicos, Carlo Acutis já realiza milagres. E eu saí emocionado, sim, de dentro do santuário Santa Maria Maggiore, onde descansa o corpo de Carlo Acutis. Aqui eu encerro o vídeo em Assis, terra de São Francisco de Assis e, claro, de Carlo Acutis. Comenta aí se você gostou. Até a próxima, tchau!